Boa noite, irmãos. Deus seja louvado pela tua presença, pelo hino, pela tua vinda aqui à frente. Deus te abençoe muito. Você está entendendo que é muito importante você, quando vem adorar a Deus, você não venha de mãos vazias. E amanhã, queridos, eu vou estudar esse tema com vocês. Traga uma caneta. Aliás, toda vez que você vier na igreja, a tua Bíblia e a tua caneta é importante vir. Hoje mesmo eu vou falar de um assunto aqui que eu gostaria muito que você anotasse alguma coisinha, porque aí você, quando lembrar de novo, você diz assim, eu vou lá ver, e aí você tem os textos, não é? Então abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Josué, capítulo 6, Josué capítulo 6, é um texto bíblico maravilhoso, muito inspirador. Esse é o menininho que eu ia levar para minha casa? Eu já tenho um netinho lá, levo ele. Queridos, encontraram? Josué capítulo 6. Irmãos, deixa eu explicar um detalhezinho antes. O capítulo 6 de Josué, o povo de Israel terminou os 40 anos, eles atravessaram o rio Jordão pela liderança de Josué, e agora, queridos, Deus coloca diante deles cidades povoadas, e eles são orientados que estas cidades pertencerão a eles agora. Então, Deus faz um desafio, vocês vão tomar as cidades. Porém, as cidades, elas eram povoadas. E agora, quando a gente estuda o capítulo 6, algumas pessoas dizem assim, nossa, mas o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento, né? Irmãos, é o mesmo Deus, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus, um Deus de amor. Só para vocês terem uma ideia, irmãos. Os 430 anos que o povo de Israel passou no Egito, mais 40 no deserto, 470 anos. Irmãos, Deus sempre enviou homens dele para levar a mensagem de Deus ao povo que morava na terra de Canaã. Mas, irmãos, eles não aceitaram, eles rejeitaram, eles expulsaram os homens de Deus. Então, o profeta Isaías, ele chega a chamá-los de vivos mortos. Porque foram pessoas, irmãos, que tiveram várias oportunidades de entregar a vida ao Deus de Israel. Porque o propósito de Deus, sabe qual era, queridos? Quando o povo de Israel saísse do deserto e agora eles viriam para a terra que mana leite e mel, eles encontrariam ali irmãos da mesma família, que seriam recebidos agora pelo povo de braços abertos, mas assim não aconteceu. Esse povo idólatra, eles não aceitaram, nunca aceitaram a Deus. Uma pessoa, irmãos, que tenha a oportunidade de conhecer a Cristo, que é a única fonte de salvação, e ela não aceita, ela é um morto-vivo, porque não aceitou a única fonte de salvação. Quando você é avô, aí você consegue entender melhor o Deus do Antigo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento, ele faz o papel de pai e não de avô. O pai, ele tem que educar os filhos. Então, o pai, de vez em quando, tem que, chamar a atenção do filho. Às vezes tem que colocar ali um pouquinho de sentadinho, né? O profeta de Deus até diz que se for necessário, use uma vara. Não espanque, mas a vara, corrija o filho. Então, esse é o Deus Pai. Agora, o Deus do Novo Testamento, só para você entender, eu olho ele como o Deus avô, né? O Deus avô. O meu netinho, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim é só alegria. Eu só faço festa com ele. Eu só faço festa. Quem tem que educar, meu genro e minha filha. É lógico que eu não vou estragar meu neto.
Mas eu não vou visitá-lo, irmãos, para corrigir, para bater nele, para pôr de castigo, não. Eu, quando vou visitar meu neto, eu vou para brincar com ele pode pular em cima de mim, ele pode... A gente se diverte, né? Mas, e eu vejo Deus exatamente assim. Deus está aqui, irmãos, um povo. Irmãos, Jesus, profeticamente, tinha que nascer da raiz, da onde? Da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Ele viria... Agora, Satanás trabalhou muito com esse povo. Se Deus, irmãos, não é firme ali, corrigindo esse povo, irmãos, esse povo teria debandado, como você vê, altos e baixos, né? Então, olha só o que acontece, irmãos, a partir do verso 17 de Josué, capítulo 6. Eu vou ler só a primeira parte, só o início, para você entender um detalhe. Porém, a cidade será anátema. Tem Bíblia que diz condenada. Então, porém a cidade será anátema, ela e tudo o que houver nela. Irmãos, olhem aqui para mim. Deus chega para Josué, o líder, e ele diz assim: Josué, agora veja bem, não é no poder do exército de Israel que vocês vão vencer as cidades, é no meu poder. Então eu vou dar uma prova para vocês, tá bom? E aí vocês lembram, irmãos, qual foi a primeira cidade a ser tomada? Me ajudem. A cidade de Jericó. E como ela foi tomada? Lembram? Deus disse assim: olha, durante 7 dias, vocês vão dar 7 voltas, peça para que 7 sacerdotes, eles, durante cada dia, e Deus foi orientando. Vocês lembram da história? E durante 7 dias, irmãos, 7 voltas, ia para casa. Uma volta, ia para casa. No 7º dia, Deus disse: agora vocês vão dar 7 voltas, em absoluto silêncio. Na 7ª volta, vocês percebem o número, o 7º aí? Percebem? É uma grande referência de Deus ao sábado. O maná teve algumas lições a ensinar ao povo de Israel. Uma delas, que antes do sol nascer, eles tinham, lá em Êxodo 16, antes do sol nascer, eles teriam que ir buscar o maná, que estava lá no deserto. Por que antes do sol nascer? Porque quando o sol nascia, o maná derretia, e o líquido era absorvido pela areia do deserto. E ali eles aprenderam que antes do sol nascer, eles teriam que buscar o pão da vida. Ali estava, irmãos, o exemplo do culto familiar. Irmãos, culto familiar é algo que nós não podemos abrir mão. Irmãos, culto familiar é o que ajuda a dar estrutura para a nossa família. E uma outra questão, vocês se lembram, o sábado. O maná não caía no sábado, mas caía dobrado na sexta. E agora Deus, quando Ele diz assim, vocês vão tomar Jericó, e Deus vai colocando 7 dias, 7ª volta, tal. Isso aqui para reforçar o sábado. Agora, irmãos, quando eles gritaram, o que aconteceu? Quando eles gritaram? Os muros de Jericó, irmãos, caíram, e não foi pelo poder deles, não foi porque gritaram, foi pelo poder de Deus. Então Deus diz assim: filhos, quando vocês tiverem uma muralha diante de vocês, uma muralha que vocês não podem ultrapassá-la, é no meu poder. E essa muralha, irmãos, sabe o que pode ser? As dificuldades do dia a dia, problemas, né? Aquilo que me desagrada, que me causa angústia. Então, Deus está dizendo assim, ó, eu sou Deus que derrubo muralhas, para que meu povo continue. E é assim, irmãos, que Deus trabalha conosco. É Deus que derruba as muralhas em nossas vidas. Agora, irmãos, vocês entenderam qual é a orientação de Deus? Josué, diga para os homens de guerra o seguinte: quando eles chegarem em Jericó, depois eles foram para outras cidades, tudo o que houver na cidade, tanto a cidade e tudo que houver nela, é gerém, é anátema. Irmãos, pegue a tua caneta agora, escreva essa palavrinha, gerém. Aí nesse verso, no verso 17, escreva aí, gerém, no hebraico, gerém. Então, toda cidade e tudo o que houver nela é gerém. Tá bom? Agora, irmãos, olha a explicação da palavra gerém. A palavra gerém, ela tem 2 significados. Primeiro significado,
coisas dedicadas a Deus. Segundo significado, coisas dedicadas à destruição. Então, irmãos, a palavra gerém, para você entendê-la, você tem que ver o contexto. Porque quando ela é usada, aquilo que a Bíblia se refere, pode ser coisas dedicadas a Deus ou coisas dedicadas à destruição. O único texto bíblico onde gerém é aplicado os seus dois significados é nesse texto que nós estamos. Então Deus está dizendo assim: Josué, diga para os homens de guerra, quando eles entrarem na cidade, a cidade e tudo que nela houver, algumas coisas serão dedicadas ao Senhor e algumas coisas serão dedicadas à destruição, mas nenhum homem não pode tocar em nada, não vai levar para si nada, não vai levar para casa nada. O que não for dedicado ao Senhor, vai ser dedicado à destruição, e ninguém vai pôr a mão. Irmãos, precisa de mais explicação? Não precisa, está claro. Você entendeu, Josué? Entendi, Senhor, está claro. E ele falou para os homens: queridos, quando Deus se manifestar e o nosso exército entrar, vocês se lembrem, algumas coisas dedicadas a Deus, algumas coisas dedicadas à destruição, e vocês não toquem, não peguem nada. Irmãos, o que seria dedicado a Deus? Então, o verso 17 diz assim, ó: a prostituta Raabe e os que estiverem dentro da casa dela, o que vai acontecer com eles? Eles vão viver. Josué, a prostituta Raabe e os que estiverem dentro da casa dela, vocês não toquem. Serão os únicos vivos que sairão da cidade de Jericó. Irmãos, vocês conhecem a história da prostituta Raabe? Aonde era a casa dela? Em cima do muro? Vocês sabem o tamanho do muro? 6 de largura, 12 de altura. Então dava para fazer realmente uma casa confortável em cima do muro. Irmãos, um muro de 6 de largura por 12 de altura. Você já viu um muro desse tamanho? E Raabe morava lá em cima. Por que que Deus diz, Raabe, a prostituta, e os que estiverem dentro dela, da casa dela, vocês não toquem? Por que motivo? Irmãos, falem alto, é para falar, eu quero ouvir. Porque ela deu proteção aos espias? De jeito nenhum. Aí é salvação por obras. Ora, eu escondo dentro da minha casa os espias, Deus me salva. Aí eu estou, é salvação por obras, irmãos. Então veja, não é a melhor resposta. A melhor resposta é o seguinte: ela era temente ao Senhor. Ela aceitou o Deus de Israel. E ela esconde na casa dela, irmãos, porque ela era uma mulher de Deus. Mas por que Deus diz ainda prostituta Raabe? Aqui é para dar uma lição àqueles que têm preconceito. Na cultura judaica, irmãos, na cultura judaica, não há perdão para uma prostituta. Na cultura judaica, a prostituta, ela foi no mais profundo abismo, nem a mão de Deus pode alcançá-la. Isso não é bíblico, isto é tradição, mas é assim que eles acreditam. Então Deus está dizendo aqui para eles, olha, não importa, ainda que seja uma prostituta, ela me aceitou, é minha filha, vai fazer parte do povo de Deus. E você pode depois conferir lá, Mateus capítulo 1, verso 4, genealogia de Cristo. Irmãos, a Bíblia não tem costume de colocar nome de mulheres, é contra a cultura. Mas Deus mandou que o nome de Raabe fosse mencionado no verso 4, porque Deus queria nos ensinar uma lição, irmãos. Primeiro, não há pecado que Deus não perdoa, a não ser que eu tenha pecado contra o Espírito Santo de Deus, que não é o assunto nosso hoje. Então, irmãos, você pode, querido,
Meu irmão, minha irmã, jovens, você pode estar no mais profundo abismo da tua vida. Deus, a hora que você diz assim, Senhor, tenha misericórdia, as mãos de Deus vai ser estendidas e Ele vai te salvar, em nome de Jesus. Creia, irmãos, nisso e faça isto. Se você vive hoje um pecado que te afasta de Deus, você pede perdão e diga, Senhor, toma-me nos teus braços, me levante, me purifique, e Deus vai fazer isso com você. Agora, irmãos, só Raabe, irmãos, quem mais seriam dedicados para Deus? Então, verso 19. E tudo que for de prata, em ouro, em bronze e ferro, serão consagrados ao Senhor e levados para a casa do Senhor. Pronto, isto é Jerém. Então Josué é o seguinte, quando vocês entrarem na cidade, corra lá, Raabe e os que estiverem dentro da casa dela, é minha filha. E quem está dentro da casa dela, faz parte também da nossa família. Você, irmãos, numa cidade inteirinha, só ela e os da casa dela estavam salvos em Cristo Jesus. Coisa impressionante. Agora, tudo que houver na cidade, em ouro, prata, bronze e ferro, vai para a casa do Senhor, lá para o santuário, me pertence, vocês não tocam. E o resto, verso 21. Tudo que havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada. Me ajuda, irmãos. Quem foi que foi passado ao fio da espada? Me ajudem. Homem, mulher, quem mais? Menino, quem mais? Velhos, quem mais? Bois, quem mais? Ovelhas e quem? Irmãos, está vivo, vai morrer. É aqui que as pessoas dizem, mas que Deus é esse? Esse é o Deus, irmãos, misericordioso, que dá milhares e milhares de oportunidades, só que em algum momento a justiça vai se fazer. Irmãos, hoje nós vivemos no tempo da graça de Deus e da oportunidade. Haverá um momento que Deus vai fechar a porta da graça, e o mundo vai beber da ira, da cólera de Deus, que está descrito no livro do Apocalipse. Irmãos, eu não posso olhar para Deus, o Criador, e dizer que Deus ruim. Não. É um Deus de amor, um Deus de oportunidade, queridos. O Deus que nós adoramos é um Deus de amor. Ele dá oportunidades. Mas chega um momento, irmãos, que a justiça tem que ser feita. Irmãos, vocês entenderam aqui? O que estiver vivo, morre. Raabe, a família não. Ouro, prata, bronze e ferro é do Senhor. E agora o verso 24. Então a cidade e tudo que nela havia foi queimado a fogo, mas a prata, o ouro, o bronze e o ferro foram levados para a casa do tesouro do Senhor. Isto é Jerém. O que é de Deus, o que é para destruição é para destruição, e vocês não levem nada para casa, não toquem nada. Pronto. Está resolvido. Irmãos, a partir do capítulo 7, verso 1. Olha como é que começa o texto. Os filhos de Israel prevaricaram e tomaram do anátema, do Jerém. Vocês entenderam o que eu li, irmãos? Quem foi que pecou aqui? Irmãos, a história do capítulo 7 é a história de quem? De quem? Acã. É a história de Acã. Mas olha como é que começa o texto. Se foi Acã que tomou do que era Jerém, por que Deus não fala logo, Acã pôs a mão, tomou daquilo que não era para ser tocado? Deus não fala isso. Ele diz assim, os filhos de Israel prevaricaram. Prevaricar, irmãos, é uma palavra muito específica, tá? Prevaricar é agir às escondidas e de forma desleal. Isso é prevaricar. Pode anotar aí na tua Bíblia. Prevaricar, agir às escondidas de forma desleal. Ninguém viu. Só que Deus sempre vê. Então, os filhos de Israel prevaricaram, tomaram daquilo que era anátema. Percebe, irmãos? Acã, filho de Carmim, e aí vai. Agora que apresenta. Agora, irmãos,
Leia, por favor, o verso. Olha o verso 11. O verso 11. Encontraram aí o verso 11? Como começa na tua Bíblia? Isso, Israel pecou e violaram a minha aliança. Israel pecou e violaram a minha aliança. Por que Deus não diz Acã? Ele fala Israel. Depois diz assim, olha, o verso 12. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Já é a terceira vez que Deus menciona Israel. Ele não menciona Acã. E o verso 12 termina assim: pois não serei mais convosco, enquanto não eliminardes do vosso meio, o quê? O quê? O gerém. O gerém. Então, irmãos, a história aqui é de Acã. Tá certo? O que foi que Acã fez, irmãos? Verso 21 do capítulo 7. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro no peso de 50 ciclos, aqui está, irmãos, o pecado, cobicei-os, tomei-os, e eles estão escondidos na terra, no meio da sala, lá na minha tenda. Percebe, irmãos? Percebe o pecado, como é que ele trabalha? Cobicei, deu vontade, aí eu cobicei, fui alimentando a cobiça. Prevaricar, é agir às escondidas. Ninguém está vendo, então, o que eu faço? É agir às escondidas de forma desleal. E ele levou para casa, irmãos, uma boa capa babilônica, ouro e prata. Agora, irmãos, por que Deus não fala logo Acã? Não é? Depois eu vou tentar falar isso para vocês. Antes eu quero que vocês entendam uma coisinha. A capa babilônica que Acã levou para a casa dele pertencia a quem? Irmãos, responda. Eu não faço pegadinha. Eu quero que você responda para mim. A capa babilônica, ela pertencia a quem? Não. Irmãos, eu já expliquei tanto. Eu não faço pegadinha. É só você raciocinar. Gerém. Aquilo que não for dedicado a Deus, vai ser dedicado à destruição. Mas você não toque. Então você só tem duas opções. A capa babilônica pertence a quem? A condenação. A capa babilônica era para ser destruída. A capa babilônica, irmãos, pertence o quê? A quem? A destruição. Nem Deus não quer. O que Acã fez, irmãos? Ele pegou a capa babilônica. Você sabe o que é uma capa babilônica? É uma roupa de festa, uma coisa linda. Hoje seria, irmãos, um terno, eu diria um terno italiano. Irmãos, esse terno meu aqui custa aí R$450, por aí. Eu estive em São Paulo um dia, meu genro me levou num local e ele me disse: venha ver um negócio, que você prega, você fala muito de Acã, eu quero mostrar um negócio para você. E o meu genro mostrou numa loja um terno italiano, ele custava R$12.000. Eu disse: Andy, não é possível, alguém compra isso? Ele falou: pior que compra, essa loja aqui é famosíssima. Irmãos, uma capa babilônica seria isso, sabe? Quando Acã, o que ele disse aqui, irmãos? O que ele falou para Josué? Quando eu vi no despojo uma boa capa babilônica, um terno italiano, ele pensou: nossa, eu não vou deixar esse negócio aqui queimar não. Porque irmãos, ele ficou olhando, ele cobiçou, aí ele tomou. Ele falou: não, eu vou levar para mim. Imagina, daqui uns dias, deixa passar aí uns dias, eu vou para a igreja louvar a Deus, eu vou com o meu terno italiano. Imagina. Rapaz, é um desperdício. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, de todo o meu coração. E eu me incluo aí. Eu não consigo entender, mas não consigo mesmo, a teimosia humana. Irmãos, até uma criança
que aprende a ler entende esse texto. Pronto, filho, vocês vão entrar, vocês vão destruir, certo? A cidade. Vocês vão entrar na cidade. O que não pertencer a Deus vai pertencer à destruição. E vocês não põem a mão em nada. Pronto. Não, mas o bendito vai lá e pega a capa babilônica. Que pertence a quem? A destruição. Irmãos, e o ouro e a prata pertencia a quem? A Deus. Então, Acã, não é para você pegar, filho. Agora, irmãos, o que Acã fez? Ele levou para casa, escondidinho, chegou lá, ele morava em tenda, o chão era batido, com possivelmente tapete. Ele chegou lá, irmãos, ergueu o tapete, cavou, enterrou lá a boa capa babilônica, o ouro, a prata. O ouro e a prata, irmãos, que Acã, eu não vou entrar em detalhes, o ouro e a capa dele. Irmãos, daria para comprar uma fazenda com caminhonete Hilux na garagem. Daria para colocar na mão da esposa um cartão de crédito, porque não adianta você dar cartão de crédito para a esposa e não dar a senha. Tem que dar a senha. Ele poderia colocar um cartão de crédito na mão da esposa com senha sem limite. E para os filhos, filho, vocês vão fazer faculdade de medicina, vocês vão ter carro. Irmãos, o que Acã levou para casa não foi pouca coisa. E ele, cavou o chão, enterrou ali, pôs o tapete em cima e disse, deixa para lá. Depois um dia eu vou para a igreja com a minha capa babilônica e daqui uns dias eu vou ficar rico. Irmãos, eu não entendo a teimosia humana. Deus fala assim, filho, o sábado é santo ao Senhor. É assim que se deve guardar o sábado. Irmãos, como tem gente negligenciando o sábado, com teimosia, fazendo do jeito dele. Irmãos, eu trabalho com a área de fidelidade da igreja, dízimos e ofertas. Me impressiona, irmãos. As pessoas, elas criam histórias, fatos, sabe? Agora está na moda falar fake, né? E ela não devolve o dízimo, não devolve a oferta, como Deus estabelece na sua palavra, e ela vem para a igreja achando que está tudo certo. Irmãos, anote aí, anote. Está aqui, Patriarcas e Profetas, irmãos, página 526. Irmãos, anote, leia ela depois. Eu vou resumir o que está escrito lá para vocês. Triste é dizer, mas há muitos Acãs entre nós. Irmãos, aqui a irmã White está olhando para a igreja de Deus. Ela está falando da igreja, nós aqui, Ela diz assim, triste é dizer, mas há Acãs entre nós, homens e mulheres, que se assentam majestosamente na casa do Senhor, mas traz no seu coração, no seu interior, o prevaricar. Irmãos, tenha misericórdia de você, queridos. Irmãos, não brinca com o diabo, ele não brinca com você. Cuidado. Irmãos, olha o que a irmã White diz, há Acãs entre nós. Homens que majestosamente se assentam na casa do Senhor, porém traz no seu íntimo o prevaricar, Está escondidinho, prevaricar, ninguém sabe. Irmãos, há um bom tempo eu li um livro, eu achei curioso. Eu vou resumir o livro para vocês. Diz que o inimigo tinha 99 cobertores. E sabe o que o inimigo faz com os 99 cobertores que ele tem? Ele fica tentando você, ele conhece teu ponto fraco, irmãos. Não brinque com ele, porque ele não vai brincar com você. Ele vai destruir você, é tudo que ele deseja. Irmãos, ele tenta você, e você cai na dele. E depois que você comete o pecado, o prevaricar, agiu às escondidas, de forma desleal, sabe o que ele faz? Vem a dor de consciência, ele pega um cobertor, e coloca em cima de você, te aquece e diz assim, fica tranquilo. Tem gente fazendo pior que você. E lá dentro da igreja, o que você fez não é nada. E a pessoa começa a racionalizar essa questão. O inimigo vem e tenta você de novo, dá aquela dor de consciência, ele põe um segundo cobertor. E ele vai fazendo isso com você, irmão. Queridos, não brinque com ele. Ele vai colocando cobertor a cobertor. Quando ele termina com os 99 cobertores, porque é tudo que ele tem, sabe o que ele faz? Para destruir a vida de uma outra pessoa, ele arranca os 99 cobertores de você de uma vez só e deixa você na rua da amargura, pagando o preço pelo pecado. E pior, às vezes você não paga sozinho, às vezes a família tem que pagar junto com você.
Irmãos, não brinque com o inimigo. Ele não está brincando com você. Não brinque com o prevaricar, com o pecado. Acã, meu filho. Irmãos, olha o que Josué, Acã, depois eu vou voltar lá para ler. Então, desculpa, irmãos, eu repeti de novo, mas eu não entendo a teimosia humana. A capa, Acã, era para ser queimada, filho. Não põe a mão, o ouro é de Deus. Mas eu cobicei e tal, e tal, e tal. Irmãos, me ajuda aqui. O que é hoje, o que representa hoje a capa babilônica? Me ajudem. O que é a capa babilônica hoje? Que coisas? Irmãos, leia lá. Abra sua Bíblia, por favor, e anote. Deuteronômio 7, verso 26. Deuteronômio, capítulo 7, verso 26. Você só vai ler o texto, depois você volta lá em Josué, capítulo 7, de novo. Anote esse texto, irmãos. Irmãos, esse texto é nosso. Deus escreveu para nós. Alguém encontrou? Como começa o texto? Não colocarás, a minha Bíblia diz, não colocarás o quê? Coisa abominável onde? Ok? Então, olha aqui para mim, irmãos. Não coloque dentro da tua casa, não leve para a tua casa o que é abominação. Por quê, Senhor? Olha a resposta de Deus. Lê alto. Para quê? Tem uma outra versão. Para que não seja o quê? Amaldiçoado como ela. Irmãos, olha aqui. Não leve para dentro da tua casa o que é o quê? O que é o quê, irmãos? Abominável. Anátema. Não leve para que você não seja amaldiçoado como ela. Acã, você está levando para a tua casa, meu filho, abominação. Você está levando gerém para a tua casa. Irmãos, o que é a capa babilônica hoje? Me ajudem. O que é a capa babilônica hoje? Irmãos, a mulher do vizinho. Irmãos, não toque nessa mulher. Isso é abominação. Irmãos, então esse texto que nós acabamos de ler tem que ser entendido assim, não leve nem para dentro da tua casa e nem para dentro da tua vida o que é abominável. Abominável, irmãos, é tudo aquilo que é profano. O santo e o profano não andam juntos. Aquilo, irmãos, que tira a santidade, aquilo que impede a presença do Espírito Santo, de santos anjos do Senhor, são coisas abomináveis. Então a mulher do vizinho, para mim, tem que ser abominável. A bebida tem que ser abominável, o fumar tem que ser abominável. Eu entrei na casa, irmãos, de um irmão, não faz muito tempo. Eu fui almoçar no sábado de manhã, fomos almoçar, um ancião, uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, e me levou com a Vaninha para almoçarmos na casa dele. E eu terminando o culto, cumprimentando na porta, a esposa dele falou assim, bem, eu vou com a esposa do pastor, com a Vaninha, depois você vai com o pastor. E elas chegaram primeiro. Quando nós chegamos na casa do irmão, a mesa já estava praticamente posta. Mas quando eu entrei na casa do irmão, ele falou assim para mim, quando eu entrei, ele falou assim, pastor, isso aí não é meu não, tá? Quer dizer, é e não é. A mulher dele, lá da cozinha, agora para você explicar isso aí para o pastor vai ficar difícil, hein? Acontece que tinha um barzinho, não era um barzinho, um balcão na casa dele, e lá tinha uísque, lá tinha vinho, né? Ele disse, pastor, deixa eu explicar para o senhor, esse é e não é, é o seguinte, tudo isso aqui eu ganhei agora no final do ano. Ele é um empresário, irmão de muito grande e bom relacionamento. Então esses empresários ganhou das empresas que ele presta serviço, ganhou uísque, ganhou vinhos, estava tudo lá nas caixinhas, tudo lá. Só que é o seguinte, pastor, é meu porque eu ganhei, mas não é mais, porque eu vou dar para meus amigos. Pastor, o senhor entende de bebida? Eu falei, não, nada, só entendo de água. H2O. Ele riu e falou assim, pastor, eu vou contar uma coisa para o senhor. Esse uísque aqui, ele deve estar custando hoje por volta de R$800. Irmão, mas é caro assim? Não, pastor, tem um uísque de todo o valor. Mas esse aqui, ele é especial. Esse vinho aqui, pastor, ele está com 12 anos. O irmão entendia, porque ele
tinha sido adventista há pouco tempo. E aí a esposa dele falou assim: pastor, ele quer dar para os amigos dele, o que o senhor fala? Eu falei: eu não falo nada, é dele, ele faz o que ele quiser. Não, pastor, pode falar, porque minha mulher disse que eu tenho que jogar no lixo, quer dizer, no ralo. Pastor, é bebida de primeiro mundo. Eu falei: você quer saber a minha resposta? Quero. Irmão, como é que essa maldição, você vai beber? Não, essa maldição, você vai pegar essa maldição e levar para o teu amigo, que é amigo da onça que você é, hein? Ah, pastor, mas pastor, eu falei: irmão, isso aí é uma abominação, filho. Arranca a rolha daquilo ali, põe dentro do ralo, e a garrafa você põe no lixo para ser reciclado. Irmãos, vocês entenderam? Irmãos, aproveite, faça uma limpeza na tua vida e na tua casa. Aí o irmão acrescentou: pode ser lógico, pode ser programas que nós estamos vendo, ou músicas que nós estamos ouvindo dentro de casa. Irmãos, qualquer elemento que Satanás te oferece, que você leva para a tua vida e para a tua casa, que é abominável, Deus está dizendo: não leve, porque aquilo você vai ser amaldiçoado como ele. Então, Acã, vocês entendem, irmãos, por que eu digo, eu não entendo a teimosia humana? Porque Deus esclarece, a pessoa pega e leva. Por que levou? Ah, porque Acã, né? Ah, porque eu cobicei, eu gostei. A capa babilônica, né, pastor? É uma capa babilônica, não é uma capa, é uma capa babilônica. E é ouro, são cunhas de 50 ciclos em ouro. Irmãos, isso é dinheiro demais. Por quanto você se venderia? Entende, irmãos? É isso que Deus mandou eu falar para você hoje à noite. Limpe da tua vida e da tua casa aquilo que é abominável. Põe fora. Irmãos, queime. Se não der para queimar, irmãos, quebre. E se for de vidro assim, enterra, porque não dá para queimar. Quebrou, vai machucar alguém, enterra, abre um buraco lá no quintal da sua casa, ou caça um pedaço de terra por aí, vai lá, abre um buraco, enterra, não dê para ninguém. Irmãos, aquilo que não serve para você, porque é abominável, não leva isso para a vida de ninguém. Irmãos, jogue fora. Irmãos, há pessoas entre nós, vocês sabiam, irmãos, que nós temos, isso aqui é estatística nossa, tá? Feita pela divisão nossa aqui, ó, sul-americana, isso é estatística da igreja. Cerca de 6% de nossos membros estão bebendo bebida alcoólica, escondidos. 4% de nossos membros fumam, escondidos. 18% de nossos membros estão tomando café. Ai, pastor, mas não pode tomar café? Ora, a irmã White foi inspirada por Deus e ela é clara. Tomar café é pecado, ponto final, acabou. Não quero nem saber por quê. 8%, nós temos 8% de pessoas que se prostituem dentro da igreja. Irmãos, Deus está chamando e dizendo assim: ó, Jesus está para voltar. Arranque da tua casa e da tua vida o que é abominável. Porque se você não arrancar nem da tua casa, nem da sua vida, você vai ser amaldiçoado. E pior, às vezes não é você que paga, a tua família vai pagar junto esse preço. Irmãos, está aqui, ó. Sabe por que Deus não fala Acã? Ele 4 vezes no texto do capítulo 7, ele vai falando de Israel, Israel, Israel. Está lá, na mesma página, está aqui, na mesma página de Patriarcas e Profeta, 526, né? Pelo prevaricar de um só indivíduo, o desprazer de Deus pode repousar sobre toda uma igreja ou família. Olha isso, irmãos, que responsabilidade eu tenho diante da minha família, da minha igreja. Agora, irmãos, o ouro e a prata pertencia a quem? O que é hoje o ouro e a prata? Os dízimos e ofertas. Irmãos, não coloque a mão no dízimo e nem na oferta. É de Deus. Irmãos, não coloque a mão. Há pessoas, irmãos, que estão pegando dízimo e ele diz assim: ah, não, eu não vou usar, pastor, eu não uso. Sabe o que eu faço, pastor? Eu vou mandar lá para a Bahia para construir igreja. Não tem nada contra baiano, viu, irmãos? Aqui veio na cabeça. Tem baiano aqui? Todo lugar tem baiano. Hoje nós visitamos um baiano, né, pastor? Gente boa. Irmãos, vocês entendem? Irmãos, o dízimo é santo ao Senhor. Sabe o que nós temos que fazer com o dízimo, irmãos? A Bíblia é tão clara. Você
ofereça num culto de adoração, onde você é membro, na hora do culto de adoração, aqui na igreja. Não, tem gente que ele pega, ele compra a cesta básica, ele vai ajudar o pobre de pobre vai virar miserável. Você está levando maldição para a vida dele. Ah, não, eu vou construir, vou manter um obreiro lá na Bahia. Ah, não vai batizar ninguém, não tem a bênção de Deus. Mas a pessoa quer fazer do jeito dela, então ela pega o dízimo, ela pega a oferta e diz, não, eu vou administrar. É de Deus. Deus tem uma igreja nessa terra para administrar os seus recursos. Por isso que Deus disse assim, não coloquem a mão. Acã, é para a casa do tesouro do Senhor. Mas o teimoso do Acã, o que ele faz? Não, vocês já sabem. Irmãos, leiam aqui rapidinho, só para a gente entender. Olha só. Deus sempre vai tentar salvar o ser humano quando ele está em pecado. Sempre. Olha o que Deus faz no verso 14. Deus chama Josué e diz assim, Josué queria saber quem era o pecador. Deus não disse. Deus disse, é o povo de Israel. E eu estou indo embora, Josué. Nós já lemos o verso 13, 12 e 13. Eu não estarei mais convosco enquanto não eliminardes do vosso meio o prevaricar. Então, tchau, estou indo. Agora, vou te dar uma dica, Josué. Olha só, irmãos. Amanhã você faz chegar perante você, tribo a tribo, eram 12. E eu vou mostrar em que tribo está o pecado. Lance sorte. Depois eu vou mostrar dessa tribo que caiu, que lançou-se a sorte, eu vou mostrar em que família está o pecador. Depois desta família, eu vou mostrar na casa de quem está o pecador. E depois, você continue lançando sorte, e eu vou mostrar quem é o pecador. Senhor, fala para mim, que eu vou lá e já resolvo. Não, Josué, essa é a minha sugestão. Chame as 12 tribos. Aí sabe o que Josué fez, irmãos? Leia o verso 6. A atitude de Deus, ele sugere para salvar. Aí o homem tem o jeito dele. Então Josué, verso 6, rasgou as suas vestes, se prostrou em terra perante o altar do Senhor, da arca do Senhor, até a tarde. Os anciãos de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre suas cabeças. Irmãos, isso aqui é uma questão cultural. A tristeza pelo pecado presente, e Deus dizendo, estou indo e não voltarei, enquanto vocês não eliminarem do vosso meio o pecado. Então aquilo causou angústia no pastor Josué. Então o que o pastor faz, irmãos? Ele rasga a roupa, isso é cultural. O rasgar da roupa, irmãos, é sinal de humilhação. Nós estamos humilhados, nós estamos tristes porque nós estamos entristecendo o nosso Deus. Então ele rasgou as roupas, ele veio perante o altar do Senhor, irmãos, ele se prostrou, o rosto em terra, percebe? Ele se prostrou até a tarde. Ele fez isso de manhã, irmãos, ele ficou até a tarde. Quando os anciãos da igreja viram o pastor Josué, o que eles fizeram, irmãos? Nós vamos nos unir a ele. É um assunto espiritual. E eles vieram, irmãos, e se curvaram perante Deus, e rasgaram suas vestes, e o meu texto diz assim, e eles clamavam ao Senhor, porque há pecado entre nós, temos que eliminar o pecado, para que Deus volte a nos abençoar. Irmãos, uma pergunta, não é pegadinha, você só pensa e responde. O pastor Josué, nessa atitude, os anciãos, o dia inteiro ali clamando a Deus, eles estão fazendo uma boa coisa, uma coisa ruim, eles estão certos ou estão errados? Estão certos? Alguém acha que eles estão errados? Irmãos, me ajudem. Porque quando vocês falam para mim, irmãos, eu sei que vocês estão me ouvindo, me entendendo. Vocês lembram aquela hora que eu perguntei para vocês, a capa de babilônica pertence a quem? Vocês começaram a falar que pertencia ao rei, a pertencia a um ricaço. Não, pertence à destruição. Então eu tenho que ter certeza que você está me entendendo. Irmãos, a atitude do pastor e dos anciãos é uma atitude boa, é uma atitude ruim. Eles estão fazendo bem, eles estão fazendo algo ruim, mal. Me ajudem, é bom ou é ruim? Veja, irmãos, como é fácil enganar o ser humano. Irmãos, é só ler o verso 10.
Irmãos, o que eles estão fazendo é um absurdo. É um absurdo. Olha o verso 10. E o Senhor então disse a Josué: Josué, levanta-te. Por que você está aqui prostrado perante mim? Você não entendeu? Eu vou repetir. Enquanto vocês não eliminarem o pecado que há no meio de vós, eu não serei com vocês. Vocês podem ficar aqui, mês a mês orando e jejuando e fazendo vigília aqui na igreja. Não é hora de vir na igreja orar, cantar e fazer culto. É hora de arregaçar as mangas e ir chamar o pecado pelo nome. Irmãos, preste atenção na Bíblia. Às vezes a gente fica fazendo coisas que pensa que está certo, agradando a Deus, e está tudo errado. Tem hora, irmãos, que não é para... Tem hora sim. Tem hora, irmãos, que é para a gente clamar a Deus, cantar, louvar, rosto em terra, se prostre, clame, peça perdão e misericórdia. Só que agora não era para isso. Agora era a hora de arregaçar as mangas e ir atrás. Quem é o pecador? Porque Deus já disse: eu não serei convosco enquanto não eliminardes do meio de vós o pecado. Então, irmãos, nós somos uma comunidade aqui, uma igreja. Por que algumas igrejas não vão para frente? Irmãos, é só ler lá, Patriarcas e Profetas 526. A razão por que algumas igrejas estão frias. Irmãos, eu procurei decorar para não precisar trazer o texto. Então você só confere lá. Algumas igrejas estão frias. Há divisões em algumas igrejas. Ellen White fala exatamente essas palavras. Há igrejas que não batizam mais. Porque não estão adorando a Deus em espírito e verdade. Estão equivocados. Então, comissão da igreja, às vezes, a gente tem que arregaçar assim as mangas e chamar o pecado pelo nome e limpar o pecado, irmãos. Não brinque com o pecado. Deus não vai abençoar aonde há o prevaricar, aonde há o pecado. Então veja, nós os líderes, os pastores e os líderes da igreja, irmãos, nós temos uma responsabilidade séria diante do nosso Deus. Aí sabe o que Josué fez? Foi para casa, tomou um banho, irmãos, pôs o pijama e foi dormir. E no verso 16, diz o que ele fez no outro dia seguinte. Está aqui, Então Josué se levantou de madrugada. Irmãos, deixa eu só fazer uma pausa aqui rapidinho. Vocês acham que a Bíblia está querendo informar para mim que horas que Josué levantava? Você acha que a Bíblia tem tempo de perder tempo com isto? Josué levantava de madrugada, às 4 da manhã. Não tem nada a ver, viu, irmãos? Quando você estuda o verso 16, e então Josué se levantou de madrugada, se você for estudar a teologia desse texto aqui, ele vai te jogar lá em Êxodo capítulo 16. Aí você abre Êxodo capítulo 16, está lá a história do maná. Aí lá no verso 21 diz assim: ao nascer do sol o maná derretia. O que significa isso? Que se você quer o pão da vida, se você quer comer, levante antes do sol nascer. Culto familiar, oração. Quando a Bíblia diz assim, Josué levantou-se de madrugada, está dizendo assim, Josué levantou antes do sol nascer, buscou o Deus de Israel, sabedoria. Senhor, eu vou fazer o que o Senhor sugeriu. O Senhor mandou chamar as 12 tribos e lançar sorte. Depois sobre família, casa e homem. É isso que eu vou fazer, Senhor. É isso que eu vou fazer. Irmãos, vocês querem ter uma vida orientada por Deus, equilibrada? Levante antes do sol nascer, se incline perante Deus, 1h da manhã, e consagre você e a tua vida, a tua família a Deus. Você vai ver, irmãos, como Deus atua de forma maravilhosa. Deus é maravilhoso, queridos. É assim que a gente trabalha com Deus, no campo. Irmãos, nós vivemos num mundo maluco, minado. Satanás irado contra a igreja, contra os descendentes da mulher que somos nós. Eu tenho que buscar Deus na 1h da manhã. Deus te dá sabedoria. E olha o que Deus fez, irmãos, com Josué. Agora sim, Josué. Filho, agora você fez bem. Aí ele fez chegar, irmãos, as 12 tribos de Israel, lançou sorte e caiu na tribo de quem? Finalzinho do verso 16. Tribo de Judá. Ele falou assim, as 11 tribos, volta para casa. Fica só a tribo de Judá. Agora é o seguinte, eu vou lançar sorte. Divida aí, vocês em família. Lançou sorte. Caiu na família de quem, irmãos? A partir do verso 17. Da tribo de Judá, caiu na família dos Zeraitas. Todas as demais famílias podem ir para casa. Zeraitas, fiquem aqui. Eram várias casas, os Zeraitas, uma família grande.
Eu vou lançar sorte aqui, olha, casa por casa. Caiu na casa de quem, irmãos? Leia aí. Zadi. Na casa de Zadi. Só que a casa de Zadi era uma casa, irmãos, de muitos filhos, muitas noras, muitos genros, muitos netos. Todas as demais casas da família dos Zeraitas podem ir para casa. Zadi e a tua família. Vocês fiquem aqui. Agora Deus vai lançar a sorte. Acã, acorda, filho. Acorda. Irmãos, a hora que caiu na tribo de Judá, é para o Acã falar o quê? Espera lá, o negócio é sério. Eu sou da tribo de Judá. Mas o diabo com 99 cobertores, irmão, sabe o que ele fez com Acã? Fica tranquilo, cara. Outros também devem ter roubado, viu? E outra, você não levou muito, não. O que tem lá, o que tem de ouro e prata naquele templo de Deus? E uma capa babilônica. Você vai usar para adorar a Deus. E Acã ficou quietinho. Acã, acorda, filho, caiu na família dos Zeraitas. É a tua família. Irmãos, sabe quanto tempo levou esse processo de sorteio? Depois você olha o contexto, vê lá o Espírito de Profecia. Cerca de uma semana, Josué lá no sol do deserto, lançando sorte, tribo por tribo, família por família, casa por casa, hora por hora. Irmãos, uma semana. Por que Deus não fala logo? Acã, irmãos, não precisava ter todo esse trabalho. Acontece que o Deus que nós adoramos, irmãos, é um Deus de misericórdia, de bondade, e Ele queria salvar o Acã. Irmãos, a hora que falou Judá, era para o Acã acordar. Mas tem gente que não acorda, irmãos. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que só mesmo você filmando e fotografando, mesmo assim ainda alguns mentem. Olha o que Lula faz, irmãos. Está tudo preto no branco, pois ele diz não, e a turma dele diz não, porque é tudo mentira, é tudo... E alguns na igreja fazem a mesma coisa. É pego no pecado, foi filmado, foi fotografado, e ele diz, não, esse aí não sou eu não. Irmãos, nós vivemos num tempo de misericórdia. Acã, levanta, acorda, vai lá para Josué. Rapaz, você é da casa de Zadi, teu pai. Acorda, o negócio vai chegar em você. Não vai não, eu não acredito nesse negócio de sorteio. Deus não é favorável a sorteio, não é? Quando Deus manda, meu filho, é sério. Irmãos, homem a homem da casa de Zadi, caiu na cabeça de quem? Quem era o homem? Acã. Uma semana, irmãos, era Acã. Agora, irmãos, olha o que está escrito aqui. Olha que coisa interessante, meu pai. O verso 19, então Josué foi à casa, à tenda de Acã. Irmãos, vocês entenderam o que Josué fez? Olha aqui para mim. Ele não pegou o púlpito sábado de manhã e fez do púlpito um chicote. Porque tem ladrão aqui no meio de nós, tem gente aqui que roubou, e nos irmãos. Para quê? Você tem um assunto para resolver na igreja com um pecador, vai lá na casa dele. Olha o que Josué fez. Foi na casa dele. E fez o que com ele, irmãos? Seu bandido, hein, Acã? Olha como é que eu estou queimado, rapaz. Uma semana eu de sol aqui lançando sorte, e você aí brincando com Deus, você vai agora morrer. Foi assim que Josué fez, irmãos? Olha, irmãos, olha o que um servo de Deus faz. Então Josué disse a Acã, meu filho, eu te peço, por favor, dê glória ao Deus de Israel, confessa perante o Senhor o que você fez e declare para mim também o que aconteceu, Acã. Percebe, irmãos? Ele tratou com carinho. Irmãos, o pecador tem que ser tratado com carinho. Eu chamo de sabedoria do asfalto. Eu viajo muito, eu gosto de... Quando eu vejo frases no caminhão, às vezes eu paro o carro, porque o caminhão, né? Eu tenho que ultrapassar embora. Às vezes eu paro o carro para escrever a frase. E essa frase eu escrevi. Uma frase que eu li num caminhão há um tempo atrás, que dizia assim: por que você ignora o teu irmão e o trata mal, só porque ele peca diferente de você? Às vezes a gente faz isso, sabe, irmãos? A gente acha que somos infalíveis, que a gente nunca vai cair. E trata mal e ignora o pecador, né? Só porque ele peca diferente de mim? Irmãos, a gente tem que ter carinho pelo pecador. Tem que ser sério. Se precisar de uma disciplina, de uma correção, mas nós temos que tratar com carinho o pecador.
E aí, o verso 20, né? E então respondeu Acã a Josué: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor. Você pecou contra Deus, Acã? Meu filho, mas é tarde. A porta da graça fechou. Ô Josué, olha, vou ser sincero para você. Eu ia lá dizer, mas por que não foi, criatura? Uma semana eu lá no sol, pegando família por família, tribo por tribo. Acã, agora não tem mais jeito, filho, Deus fechou a porta da graça, você é o pecador, Acã. Irmãos, Josué chorou com Acã. E não teve jeito. Irmãos, o que aconteceu com Acã? Eu não vou lá mais ler a Bíblia, você vai ler em casa agora, eu quero terminar. O que aconteceu com Acã? Me ajuda, irmãos. Ele foi levado para fora do arraial de Israel, irmãos. Foi apedrejado, morto com pedras. Nossa, mas Deus, hein? Irmãos, não fale assim de Deus. O mal não vem de Deus só vem o bem, o mal vem do diabo. Foi ele que colocou na cabeça do Acã: rouba, leva, é teu, vai lá, não tem problema. E uma semana, irmãos, Deus dando... Irmãos, sabe por que demorou uma semana? Porque além de Deus querer que você entenda que Ele é um Deus de oportunidade, misericordioso, Ele quer mostrar para nós, irmãos, que pecado é coisa séria, e Ele trata de maneira séria com o pecado. Por isso, eu repito, não brinque com o pecado, irmãos, porque Satanás não está brincando com você. E aí, irmãos, mas vem cá, morreu só Acã? Apedrejado? Quem mais morreu, irmãos? Quem mais morreu, irmãos? A mulher e os filhos. Aí eu já não concordo, sabe, irmãos? Não concordo. Aí não está certo. Aí eu parei o texto e falei assim: Senhor, pera lá. Vem cá. O Acã já confessou. Ele roubou, está tudo certo. Ele acabou de falar que escondeu lá debaixo do tapete da casa dele. Agora, o que a coitada da mulher dele e os filhos têm com esse negócio? Porque Deus, Ele permite você brigar com Ele, discutir com Ele, mas não brinque com Deus. E Acã brincou com Deus, irmãos. Irmãos, vocês querem saber por que a mulher dele e os filhos foram apedrejados? Sabiam, eram coniventes e estavam lá quietinhos. A mulher dele, então, não via a hora de pegar aquele cartão com a senha e ir para o shopping comprar sapato e bolsa. E o filho só pensando no carro novo que o pai iria comprar com ouro e com a prata. Irmãos, eram coniventes. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Tem gente pertinho de você, dentro de casa, vivendo algum erro, algum pecado. Põe a boca no trombone. Você não tem que pagar o pecado por ele e nem a tua família. E tem famílias aí, irmãos, olha, sendo judiadas pelo inimigo, vivendo miséria às vezes, porque tem um engraçadinho dentro de casa. Desculpa a expressão, irmãos, é que eu me empolgo demais com isso. Por que brinca com Deus? Por que está pondo a mão naquilo que é de Deus? Por que está fazendo as coisas do jeito seu e não de Deus? Não vai dar certo. Irmãos, responda aqui duas perguntas para mim. Acã usou a capa babilônica e o ouro e a prata? Usou? Não. Então adiantou roubar? Adiantou levar para a casa dele? Adiantou esconder? O teu pecado não vai te dar lucro, você não vai usar. Segunda pergunta. Acã, ele progrediu ou regrediu? Regrediu, não vale a pena. O pecado, irmãos, não vale a pena. Irmãos, não faça as coisas conforme você acha ou deseja. Faça como a palavra de Deus estabelece. Porque a palavra de Deus, irmãos, quer te defender do inimigo. É justamente isso. E alguns entendem Deus como sendo ruim, bravo, cheio de não pode isso, não pode aquilo. Não, irmãos, nós estamos num grande conflito. Jesus está voltando. E nós temos, irmãos, que praticar irmãos, o senhorio de Jesus. É isto. É eu viver aquilo que o Senhor Cristo Jesus determinou para me salvar. Agora, irmãos, morreu só Acã, a mulher e os filhos? Quem mais morreu? Não, aí a briga foi feia. Eu falei: Senhor, tudo bem. Ok, a mulher sabia, os filhos sabiam. Agora, Senhor, os bichos não dava para saber, não. Aí sabe o que Deus responde, irmãos? Ivan, lê lá de novo, por favor, Deuteronômio 7, 26. Não leva nada abominável dentro da tua casa, porque não é só aquela coisa abominável que vai ser amaldiçoado, você e a tua casa. Irmãos, tudo que Acã possuía,
era abominável. Por isso é o seguinte, irmãos, morreu Acã, a esposa, os filhos, a bicharada e as coisas que ele tinha, irmãos, foi tudo enterrado e está na história, irmãos, para que nós não cometamos o mesmo erro, para que nós sejamos, irmãos, atentos e não sejamos teimosos. Irmãos, tenha misericórdia de você mesmo, da tua família. Não compensa, irmãos, não compensa. É Jerém. O que não é de Deus é para ser destruído. E o que é teu, na hora certa Deus te dá. O pão nunca lhe será, vai lhe faltar. E Deus vai te dar na hora certa. Irmãos, eu quero terminar explicando para vocês como funciona a matemática de Deus. E acredite, é exatamente assim. Um matemático estava na beira de um caminho pedindo carona. Matemático, professor de matemática. O beduíno vinha num camelo, um sol escaldante. Ele olhou o matemático fazendo assim, ele disse, matemático, eu estou com dó de você, porque o sol está forte. Vamos fazer o seguinte, o meu camelo é macho. Camelo macho não é confortável para duas pessoas. Mas, se você não se incomodar com o desconforto, você pode ir comigo. E ele disse, lógico que eu vou, eu aceito. O beduíno deu o comando, o camelo ajoelhou, os dois montaram no camelo e foram embora. Andaram, conversando. Lá na frente eles perceberam uma confusão. E quando ia chegando perto, a briga era tão feia que um gritava com o outro. 3 irmãos brigando. Ô coisa feia. Irmãos brigar por causa de herança. Que coisa triste, viu, irmãos? Eu tenho visto famílias cujos irmãos não se falam mais porque brigaram na hora da separação da herança do pai. Posso dar um conselho para os pais? Olha, não é coincidência não, irmãos. O meu sogro fez isso e meu pai também. O meu sogro um dia chamou todos os filhos e disse, hoje nós vamos passear todos juntos. Para onde que nós vamos? Nós vamos para o cartório. E lá no cartório, em vida, meu sogro deu para cada filho uma parte do que ele tinha. Aí eu era casadinho de novo, meu pai soube, que eu contei para meu pai falou assim, que ideia boa do seu Agenor. Pois o meu pai fez a mesma coisa, um dia me chamou lá com os meus 2 irmãos, e foi para o cartório, e separou a nossa herança em vida. O meu pai já está falto, e o meu sogro também. E nós nunca brigamos por causa de herança, porque já estava tudo dividido enquanto eles estavam vivos. É uma dica. Agora, irmãos, o matemático viu lá a briga, 3 irmãos brigando, sabe por quê? O pai tinha morrido, tinha deixado uma herança, 35 camelos, e tinha deixado um testamento, e eles estavam brigando, sabe por quê, irmãos? O testamento rezava assim, o filho mais velho tem direito da metade dos camelos. Quanto é metade, irmãos, de 35? 17,5. Exatamente. Por quê? Eles estavam brigando. Porque ele não queria ceder o meio para o outro também não queria ceder para ele, porque o testamento continuava, dizendo assim, ó, o filho do meio tem direito a 1/3 dos camelos. Quanto é 1/3, irmãos, de 35? 11,8. E o testamento terminava dizendo assim, o filho mais novo tem direito de 1/9 dos camelos. E 1/9, irmãos, de 35 dá 3,7. Vocês entenderam por causa da briga? Por que a briga? Porque um não cedia para o outro a metade, os quartos que tinha ali, e aquela briga. E o matemático falou, Beduíno, pera lá. Ó, a conta ali é fácil, eles não estão sabendo, eles vão acabar se matando, porque você sabe esse povo, né? Para aí que eu vou ajudá-los. E o matemático chegou para os 3 irmãos e disse assim, olha, eu posso ajudar vocês? Mas você quer ajudar? Quanto você vai cobrar? Não cobro nada, de graça. De graça. É o seguinte, eu resolvo esse assunto do testamento para vocês, tranquilo, me dá aqui o testamento. Então tá bom, mas você não vai cobrar. Não cobro. Pegou o testamento. Ele foi para o beduíno e falou assim, beduíno, agora é o seguinte, você vai ter que confiar em mim. Que eu vou fazer uma conta aqui, mas ó, você confia em mim, porque essa conta não tem malandragem, não tem nada de errado. Essa é a conta de Deus. Tá bom, mas confia. Ok, vem cá vocês. Foi lá onde estavam os camelos. Quantos camelos tem aqui mesmo? 35, então tá bom. O meu amigo beduíno que me deu carona, o camelo dele, eu vou dar para vocês. O beduíno falou, você está ficando doido. Beduíno, confia, fica tranquilo. Pegou o camelo do beduíno, jogou lá dentro do curral e disse assim, agora vocês têm 36 camelos.
Pronto, está resolvido. Vem cá, você que é o mais velho. Você tem direito a metade dos camelos, metade de 36, irmãos, rapidinho. 18. Pega aqui os seus 18 camelos, pode ir embora. Oh, que maravilha, gostou? Gostei demais, não precisei cortar cabelo no meio. Então vai embora, foi embora. Chamou o segundo filho, você tem direito de quanto, irmãos? 1/3 dos camelos. Quanto que é 1/3 de 36? 12, exatamente 12. Chamou o segundo filho, 12 camelos é teu. Pegou, está feliz? Estou feliz, então vai embora. E foi embora. Chamou o filho mais novo, agora e você? Você tem direito de quantos camelos? Ele falou assim, o testamento reza é 1/9. Quanto que é 1/9 de 36, irmãos? Exatamente 4, 4 vezes 9, 36. Pega aqui seus 4 camelos, está feliz? Estou feliz, vai embora. 18 com 12 dá 30, com 4, 34. Sobraram 2 camelos. O beduíno, o matemático devolveu o do beduíno, e pegou o dele e foi para casa. Essa é a matemática de Deus. Não tem explicação. Nas mãos de Deus, irmãos, as coisas de Deus se multiplicam. Vocês não concordam comigo? Vocês que são fiéis a Deus sabem quanto multiplica as bênçãos de Deus para aqueles que são fiéis. Essa é a matemática de Deus, queridos. Me perdoe, vou repetir. Ele progrediu ou regrediu? Ele usou o que levou, irmãos, Acã? Não usou. Não. Irmãos, o nosso mundo não é esse. O nosso mundo é lá no lar celestial. Não põe a mão naquilo que é Jerém. Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Os irmãos se levantam, eu vou fazer uma oração. E nós vamos para casa. Oremos. Senhor Deus e nosso Pai que habita nos céus, que santificado, Senhor, seja o teu nome. A nossa gratidão por estarmos em tua casa novamente, Senhor, ouvindo a tua palavra. Senhor, quanta riqueza na tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela é clara. A tua palavra não precisa nem de explicação. O que o Senhor fala para nós sermos salvos é tão claro, Senhor, que até as criancinhas de colo podem entender a tua palavra. E nós exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome, meu Deus, porque o Senhor, pela tua misericórdia, generosidade, o Senhor coloca diante de nós a tua palavra, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo dizendo assim: filho, é este aqui o caminho, e andai por ele. Ó meu Deus, nos dê sabedoria, que não sejamos teimosos, meu Pai, que não sejamos resistentes à tua palavra. Senhor, que eu não venha inventar nada para justificar a minha desobediência. Mas, meu Deus, que nós caiamos diante do Senhor em humildade e possamos reconhecer que o Senhor é o único e o verdadeiro Deus, um Deus de amor. O Senhor nos ama muito, mas é muito. E às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Meu Deus, derrame o poder do Espírito em nós, em nome de Jesus. Perdoe os pecados que nós temos, porque não queremos atrapalhar a ação do Espírito Santo em nossa vida. E se há algum prevaricar aqui, Senhor, em nós, Senhor, dê força para que o prevaricar deixe de existir, porque Jesus está voltando, Senhor. E nós queremos estarmos preparados quando Ele voltar. Ó meu Deus, nos leve em paz para a nossa casa agora. E que amanhã nada nos impeça de estarmos aqui novamente, louvando e bendizendo o teu nome. Cada família aqui, Senhor, que cada irmão representa uma família, que nossas famílias sejam também abençoadas. Abençoa essa igreja, meu Deus, que farol maravilhoso o Senhor tem aqui, para levar a luz para esse mundo que está vivendo em trevas. Toma-nos em tuas mãos, meu Deus, guia-nos no poder da tua palavra. Nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.